Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida. E eu tenho convicção que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para preparar a casa, para perfumar ela toda e convidar o Senhor Jesus para tomar o lugar de honra no nosso coração. Hoje eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer nos fazer refletir sobre algumas questões das nossas posturas, refletir sobre a palavra dEle. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, versículo de 1 até o 12. 1 João, é Joãozinho, né? O Joãozão é o Evangelho. O Evangelho é o João grande, né? O Joãozinho são a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Eu costumo falar assim com os adolescentes. Obrigada, pastor. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto que nós vamos ler agora, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, no mínimo, nós ficamos refletindo como pode um Deus tão grande, um Deus tão tremendo e tão maravilhoso, tão santo, nos comprar com um preço tão alto, que é o preço do seu Filho Jesus, o preço do sangue puro do Senhor Jesus, e nos chamar para Ele. Que coisa mais maravilhosa, saber que esse Deus, Ele olha para nós com um olhar de amor e nos chama de filhinhos. Filhinhos, fala coisas profundas para nós, que eu sei que você vai ouvir, eu também quero ouvir. Eu quero que essa palavra também trate com a minha vida. E é maravilhoso nós sabermos que Ele nos chama para uma graça maravilhosa, mas também para uma responsabilidade muito grande, de perfumar essa casa interior, que é o nosso coração, e convidar o Senhor Jesus não só para nos salvar, mas reinar, sentar no trono da nossa vida como o Rei que governa, e nós sermos dirigidos pela mão poderosa do nosso Senhor. No meio dessa trajetória, o que acontece é que, apesar de nós sermos comprados por um preço tão grande e termos palavras de vitória sobre a nossa vida, nós nos deparamos com uma realidade muito dura, irmãos. Nós somos pecadores, pecadores comprados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, quando nós o convidamos para ser o Senhor da nossa vida e o nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Mas nós temos uma luta, que é a luta contra o pecado. O apóstolo Paulo, ele dizia que nem ele compreendia muitas vezes o modo dele agir, porque ele fazia o que ele não queria, o que ele queria ele não fazia. Mas o Senhor nos chama nessa noite para uma responsabilidade, de entender o que o Senhor quer de nós em cada situação, em cada momento da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz a compreender isso. E o Senhor hoje nos convida para a obediência, porque tem uma mesa posta para nós, e o Senhor quer que nós sentemos nessa mesa. E nós não vamos comer a comida do mundo, que é a comida perecível. Nós temos finos manjares vindo da parte de Deus, que alimenta o nosso espírito, que só o sangue de Jesus pode nos revelar, e que o dinheiro desse mundo, e nem as nossas habilidades, e nem o que nós fomos, nem o que nós somos, nem o que seremos pode comprar. Vamos lá, vamos ler aqui a palavra. João capítulo 1, revista e atualizada, NVI tá boa essa também. Meus filhinhos, olha que coisa linda, gente. O Senhor chamar a gente de filhinhos, Ele está falando para mim e para você nessa noite. Meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Pode passar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo, pelos de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Quando o Senhor nos convida para andar com Ele, para sentar na mesa dEle, Ele nos alimenta para sermos fortes, porque existe uma guerra espiritual, irmãos. Nós não olhamos só o plano natural das coisas. Existe um mundo espiritual que não está confortável com o resgate da propriedade que somos nós em Cristo Jesus. Nós fomos adotados, chamados para ser filhos, e realmente somos filhos, mas existe uma guerra espiritual. O Senhor, Ele nos quer fazer mais que vencedores em todas as coisas. E existe no plano espiritual o demônio, né, Satanás e seus anjos que trabalham para a derrota do povo de Deus. Mas nós, pela fé, apropriamos da vitória, porque nós somos mais do que vencedores em todas as coisas por meio daquele que nos amou. E para isso, nessa noite, o Senhor nos chama para crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele nos chamou para crer na sua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é a verdade. E o Senhor quer que nós conheçamos essa palavra. Irmãos, se tem uma guerra que Satanás ordena demônios para que isso aconteça, e que nos destrói com uma capacidade muito grande, é nós não abrirmos a palavra e conhecermos a palavra do nosso Deus. Porque quando nós abrimos a palavra e nós lemos a palavra, sabe o que se cumpre? A própria palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, muitas vezes, religiosamente, nós podemos dizer: mas eu já sou liberta, porque eu confiei em Jesus, eu fui batizado, eu fiz a minha profissão de fé. Mas o Senhor, Ele quer revelar coisas grandes e ocultas para nós, e que nós não sabemos. Ele quer revelar muito mais para nós. Ele quer que nós sejamos livres de cadeias que nos dão condição de avançar, porque a mesa está posta, irmãos. Ela está posta. Eu cantei essa música da mesa a semana inteira. Fiquei lá a semana inteira cantando a música da mesa. E essa mesa, ela está posta. E sabe de uma coisa? Deus pode fazer pedras pregar o Evangelho. Mas enquanto nós estivermos aqui, povo salvo e remido pelo sangue de Jesus, ainda que pecadores, mas pecadores justificados pela graça, nós vamos fazer a nossa parte, e as pedras não vão precisar clamar. E nós vamos ver muitos assentados na mesa, nós vamos ver parentes, nós vamos ver pessoas totalmente restauradas pelo poder de Deus. Isso que o Fernando falou aqui na frente, que ele pregou, que ele trouxe essa palavra, é uma realidade, irmãos. Quantas pessoas que são totalmente restaurados não conseguiam de outra forma, mas o Senhor entrou na vida delas, sentou no lugar de honra, começou a governar e deu poder para vencer todas as suas adversidades. Vamos prosseguir no texto. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se nós conhecemos a Jesus, nós temos que andar assim como Ele andou. Sermos imitadores de Cristo, apesar de nós, irmãos. Apesar de nós. Sem julgar o outro. Porque às vezes aquilo que a gente vê no outro, que parece que está muito inferior ao nosso processo de caminhada com Cristo, o Senhor, que vê o coração dele, vê nele valores que a gente não pode compreender. Sem julgar o outro, sem estar olhando para o pecado do outro com um sentido de juízo, mas olharmos para Jesus e olharmos para o outro
com amor, com carinho, com respeito, porque nós estamos na mesma condição. O Senhor encerrou a todos nós debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos nós. Isso é um motivo para a gente parar para pensar e dizer: Senhor, eu quero arrumar a casa, eu quero perfumar ela, por favor, toma o lugar de honra. Eu preciso que o Senhor tome esse lugar de honra na minha vida. E quando você abre a palavra de Deus, Deus vai falar. E existe uma frase, eu ouvia muito essa frase, ultimamente eu não tenho ouvido muito, infelizmente, mas era uma frase que os que têm mais anos de caminhada ouviram: ou o pecado te afasta desse livro, ou este livro te afasta do pecado. Para que nós possamos ser fortes, nós precisamos de colocar a palavra de Deus no lugar de honra de dentro do nosso coração. E nós precisamos ler o livro, olhai o livro e vede, está escrito. E nós temos tudo aqui, não conseguimos revelar o que está escrito aqui. Nós precisamos só obedecer, abrir, e o Espírito Santo vai falar dentro de nós. E quando Ele falar dentro de nós, nós vamos vislumbrar coisas muito maiores do que as coisas que somente os nossos olhos podem ver. Cadeias vão ser quebradas na nossa vida. Aquilo que era impossível para nós, nós vamos entender que é tão simples. A palavra de Deus diz que nós vamos julgar anjos, irmãos. Julgar anjos. Vocês já imaginaram que maravilha, que coisa tremenda que o Senhor fala para nós? E Ele quer se revelar. O Espírito Santo quer nos levar às águas mais profundas. Ele quer que nós mergulhemos nas águas profundas dEle. E quando nós mergulharmos, cadeias vão se romper, os nossos olhos vão se abrir, os nossos ouvidos vão conseguir ouvir coisas espirituais muito mais profundas. E nós vamos ver quão lindo é o Senhor que nós servimos, e o quanto que valeu a pena ter entregado as nossas vidas para Ele. Ele quer se revelar cada vez mais e mais, e mostrar coisas muito grandes. Essa palavra, ela é inesgotável. Olha só: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, somos amados, irmãos, apesar de nós. Não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Pode passar. Versículo 8: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O Senhor nos chama para viver uma vida de perdão, porque Ele nos perdoou. E não é fácil, irmãos. Existem situações que são muito difíceis. Existem feridas profundas que não é fácil. Não são fáceis de lidar. Encarar determinadas situações é difícil. Mas existe um corpo cuja cabeça é o Senhor, que é a igreja. E ali tem irmãos que trabalham, que oram por nós, que são capazes de nos ouvir, liberar uma palavra, liberar algo que toque o nosso coração. Eu quero dizer para vocês
que o Senhor, apesar de nós, Ele trata conosco e nos usa para a obra dEle, nos usa para sermos instrumento na vida de outros. E essa irmã, ela não tem nem ideia do que eu vou passar aqui agora, mas todos os dias de manhã, essa irmã, ela libera uma palavra de Deus para os corações. E como tem vidas que são alimentadas por essa palavra. Eu queria que liberasse o áudio até 1 minuto e 48, por favor. E nós vamos acompanhar junto com essa irmã uma palavra liberada de dentro da casa dela e que cura os corações. O Espírito Santo usa a boca do seu irmão, usa uma palavra do seu irmão, uma atitude do seu irmão para te curar, para liberar um mover santo na sua vida. Fique atento, irmão. Às vezes nós ficamos meio que sonolentos. Nós precisamos ficar atentos, porque Deus não está calado, Ele está falando e Ele fala conosco. Pode liberar, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para essa pessoinha separada, exclusiva do Senhor Jesus. Olha aí, você foi separada, você foi escolhida. Nós somos especialmente escolhidas pelo Senhor. Que privilégio, né? Ele ainda nos conhecendo, né? Sabendo tanto que somos falhos. Ele já sabia que nós iríamos falhar muito, errar muito, mas Ele nos escolheu. Que amor é esse? Ah, que maravilha, né? Mas e aí, você já o convidou para estar aí com você no dia de hoje? Eu acredito que sim, né? Porque eu creio que já tem uns que estão ainda na cama, outros já foram para a escola bíblica, outros já estão acordados aí pensando no que fazer, conversando com a família. Seja lá qual for a tua situação nesse momento que você está fazendo, fala para Ele o quanto Ele é bem-vindo. Fala que você precisa dEle. E também já agradeça, porque Ele tem sido bom. E hoje vamos começar com esse versículo aqui tremendo. Esse versículo assim que eu amo, sabe? É muito conhecido, muito repetido por muitos pregadores, mas eu não sou pregadora, mas eu vou ousar repetir, tá bom? É que se encontra aqui em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, onde a palavra do Senhor vem estar nos falando assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja esse nosso Deus. Sabe o que eu entendo aqui? O que era para o Senhor fazer já está tudo pronto. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte, porque Ele só tem o melhor para nós. Amém. Irmã Abigail manda essa palavra, palavras todo dia de manhã, lá de dentro da casa dela, uma palavra tão poderosa. Ele já fez tudo por nós, agora o que nós precisamos fazer é obedecer. E olha só, eu quero te consolar com um texto, é um texto tremendo. Ele está escrito em Deuteronômio 28, abre lá para mim por favor, Deuteronômio 28. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Nesse tempo, irmãos, que nós temos visto tanta troca com Deus, nós temos visto tantas coisas acontecer, nós ficamos até preocupados quando nós falamos das bênçãos decorrentes da obediência. Mas aqui não é troca não, aqui é palavra viva de Deus que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Aleluia!
O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não agirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Irmãos, essa parte eu não vou ler não, você pode ler lá na sua Bíblia, lá em Deuteronômio 28, mas eu posso dizer para você, que estar andando com Jesus é um grande privilégio. Nós vamos ver coisas tremendas nessa terra, nós vamos ver coisas tremendas na nossa casa, nós vamos ver todas essas bênçãos chegarem até nós. Vamos lutar? Vamos ter guerra? Vamos enfrentar momentos difíceis? Vamos, mas nós vamos ver a glória de Deus quando a vitória acabar. Nós temos falado na escola bíblica que nós passamos por deserto, sim, mas deserto é lugar de passagem. Nós não vamos morar lá não é o nosso lugar. Tem um lugar especial na mesa do Senhor, onde Ele nos alimenta, onde Ele nos guia, nos direciona, e até o deserto com o Senhor. Ele tem um momento de choro, mas Ele tem a confiança de um Deus que não pode falhar em momento nenhum. Se nós cremos, nós vamos ver a ação de Deus, mas para isso nós precisamos entregar de todo o coração. Mas você pode falar: Kátia, mas você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe o que eu tenho passado. Eu nem sei por onde eu começo a orar. Começa amanhã, segunda-feira, aqui com as mulheres, que vai dar tudo certo. Amém? E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meus irmãos, pais de família, chefes de família, dobrem-se na presença do Senhor. A força do nosso joelho vale muito mais do que a força do nosso braço. Vale muito mais do que o peso das nossas palavras. Quando nós nos dobramos diante do Senhor, a enfermidade vai embora. Eu creio. E se ela estiver chegando, o Senhor é poderoso para tirar. O Senhor ordena anjos para trabalhar por nós. E tem mais, irmãos, nós não estamos sozinhos. Temos irmãos, como eu passei aqui o áudio da irmã Abigail, uma bênção de Deus. Nós temos outros irmãos que têm uma palavra de Deus para liberar para a nossa vida. E se a gente não puder ser bênção para liberar uma palavra, vamos temer o Senhor. E sabe, irmãos, os irmãos vão falhar com a gente. O marido vai falhar, a esposa vai falhar, os filhos vão falhar. Mas no Senhor nós temos força para resistir e vermos a obra do Senhor, não só na vida deles, mas na nossa vida, no nosso coração. Quando a gente entender realmente, além de eu ser amado do Senhor, eu sou plantado junto aos ribeiros de água. Mesmo nesse deserto seco,
mesmo no momento que eu não estou sendo valorizado ou valorizada, mesmo no momento que eu não estou conseguindo enxergar a mão de Deus, a minha folhagem permanece verde, tem vida em mim, porque o Deus que eu creio não pode falhar. E eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar nesse deserto, e as correntes de água viva do Senhor vão passar, e esse deserto vai florescer. É essa palavra que, como ministra do Senhor nessa noite, eu libero sobre a tua vida. O seu deserto vai florescer, em nome de Jesus. Irmãos, para encerrar, eu quero te dizer que nesse trabalho e nesse caminhar com o Senhor, é tão maravilhoso. Nós só obedecemos e o Espírito Santo nos guia. Olha só que coisa linda, irmãos. Abre aí para mim, por favor, multimídia. João 14, 26. Olha só. Alguém pode abrir a palavra e falar: Kátia, mas eu posso até ler, mas não vou saber lembrar para aplicar. Minha mente não está muito boa. Eu não consigo guardar, eu não consigo decorar. Não se preocupe. A palavra de Deus, ela não é gravada nos nossos neurônios, ela é gravada nas tábuas do nosso coração, no nosso espírito. Olha só o que a palavra diz. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. Nem a Covid vai poder tirar isso de você. Nem a falta de memória da Covid vai poder tirar de você o que está gravado nas tábuas do seu coração. Porque é o Espírito Santo que diz. A palavra de Deus diz que nem o louco errará o caminho. Amém? Glória a Deus. Nem o louco errará o caminho. A palavra de Deus está lá. Eu me lembro de uma irmã que sofreu um acidente gravíssimo numa rodovia. O carro dela ficou reduzido, acho que a 30% do tamanho. Na batida, os filhos foram espirrados para fora do carro. E essa irmã, ela perdeu pedaços do intestino, ela perdeu muitas coisas. O marido ficou com amnésia e um filho ficou lá caído no meio do mato, ninguém conseguia encontrar. Quando ela chegou no hospital, ela ruim, o Espírito Santo, enquanto ela ia para o hospital, ela sentindo todo aquele desespero daquele acidente, de tudo que aconteceu com ela, e ela estava lúcida, mas o marido estava desacordado, os filhos muito fragilizados e ainda faltando um. E ela falava: está faltando um aqui, está faltando um. E aí eles acharam o menino lá no meio do mato, e o menino teve que ir também de outra forma. E ela, naquele momento de tanta angústia, de desespero, o acidente foi muito sério. Ela foi para o hospital e o Espírito Santo, ele falava com ela o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, sangrando para todo lado, dilacerado e desesperado. Isso é grave, isso é sério, irmãos. Porque quando nós estamos passando por uma tribulação dessa, como que é difícil nós concentrarmos os nossos esforços e a nossa mente na palavra. E o Espírito Santo, ele recitava o Salmo 23 para ela. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto isso, ela louvava o Senhor no meio daquela tribulação. Está todo mundo vivo lá para a glória de Deus. Amém? Com um pedaço de intestino a menos, com várias marcas no corpo, marcas do amor de Deus, marcas da grande misericórdia de Deus. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar. Irmãos, nós precisamos depender mais do Espírito Santo e conhecer mais sobre ele. Ele tem muita coisa para falar para a gente que a gente não sabe. Nós temos assim uma arma poderosa a nosso dispor, e nós ficamos dando tiro de 38. Mas nós temos uma arma poderosa, e essa arma não é
a arma humana, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, é contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso, que nós temos a vitória em Cristo Jesus, sobre os demônios e sobre as suas hostes. Eu convivo com pessoas que falam, eu não falo o nome desse bicho, eu falo assim, meu filho do céu, ele está mais presente do que você imagina. Se tem uma pessoa que falou dele, foi Jesus. Ele veio para enganar mesmo. E os seus planos não estão ocultos para nós. Nós precisamos andar na frente, porque o nosso Deus nos dá asas como águia. E nós vemos a situação pelo poder de Deus por cima e não por baixo. Nós fomos colocados por cabeça, não por cauda para ficar andando de carro zero. Também pode, se quiser. Mas principalmente porque nós temos olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir, que o mundo não tem. E é isso, é a maior riqueza que nós temos, porque nós estamos com o nosso coração reservado, guardado no Senhor. Vamos lá. Antepenúltimo, 1 João 2:27. Pode colocar lá para mim. Olha só o que tem ao seu dispor e ao meu dispor em 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês... Ai, Jesus, dá vontade de plantar bananeira, pena que não dá. Olha, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não tem esse negócio de aceitar Jesus e dali a pouco pegou, o Espírito Santo saiu e depois se aceita de novo, ele volta. Que coisa que é essa? Que teologia que é essa? O Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, ele mora em nós. Mas sabe o que acontece, irmãos? Por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de obediência aos mandamentos, nós apagamos o Espírito, entristecemos o Espírito, e de repente nós não temos ouvidos para ouvi-lo mais. Isso é grave, irmãos. E essa noite o Senhor nos chama para nos consolar, dizendo: filhinhos, eu estou falando com vocês, eu me incluo, porque eu preciso de ouvir isso. Ele quer nos confortar, nos consolar e nos dar armas para a nossa batalha, para que os rios de água viva dele fluam dentro de nós e através de nós, e todos que estão ao nosso redor sejam inundados. Outro dia nós fizemos uma visita, estou olhando a irmã ali, o irmão, estou lembrando. Tinha um irmão lá na cama, doente, fazia dias já. Primeiro, adivinha o que eu levei? Uma cesta básica, porque ele estava precisando. Evangelho integral, irmãos. Aquela mesa ali é uma bênção de Deus. Hoje já levei leite, mas eu não vou falar sobre isso. Eu estou me controlando aqui. Então, olha só. O irmão estava lá, não falava português. Mas nós oramos. Oração simples, nem não foi as coisas assim que de vez em quando dá para sapatear, nem foi isso não. Oração simples, irmãos, abençoa a vida desse irmão. Quando nós chegamos lá, o irmão estava em pé. Entendi tudo que vocês falaram, porque é o Espírito Santo que falou para o homem lá, ele não fala minha língua. E você acha que eu sou mais bonita do que você? Não sou. Você também faz essa obra no Senhor. Será que você tem se disponibilizado a fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? A irmã Abigail nem sabia que eu ia passar o áudio dela aqui. Ela faz lá da casa dela todo dia cedo, do mesmo jeitinho. Será que ela não tem luta? Tem luta, irmã Abigail? Mas sempre tem uma palavra para liberar, né? Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos, eu nem sei se eu li, agora eu já até me perdi. 1 João 2:27. A unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que ninguém ou que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele,
como Ele os ensinou. A unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas, até aquelas que a gente nunca poderia entender que precisaria saber. É uma pena, mas é a penúltima agora que eu vou passar, o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu tenho plena convicção que nessa noite, agora, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim e por você, principalmente por você que entrou aqui nessa casa nessa noite, pensando assim: Senhor, me dá uma direção, me dá uma direção, fala comigo. Ele fala em amor, primeiro que você é filhinho, que você é amado, mas que muitas vezes você e eu estamos amarrados em situações porque estamos deixando de observar a palavra do Senhor dentro de algumas situações que estão nos prendendo. Mas Ele não veio aqui para te dar só essa notícia. Ele veio aqui também para te dizer que há poder no sangue de Jesus para a tua vida, e que Ele é poderoso para quebrar essas amarras. Sabe, Pedro estava preso, tinha soldado para tudo enquanto era lado, mas Deus tinha um plano e um propósito na vida dele. As portas da prisão abriram, as cadeias se quebraram, e ele saiu livre, a ponto de até as pessoas que o receberam ficarem assim apavorados, até assustados, pensando: será que é ele mesmo? Eu creio que isso se dá com você nessa noite, em nome de Jesus, se você crer. E para finalizar, irmãos, 1 João, opa, deixa eu pôr aqui porque sem o parte meu não dá. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Senhor intercede através do seu Santo Espírito por você, te salva com o poder do seu sangue remidor, quebra as suas cadeias nessa noite e te dá uma palavra. Examina o livro e guarda os mandamentos, em nome de Jesus.